Não existe nenhum profissional que possa desenvolver sua profissão de forma eficaz, que traga resultados positivos para o grupo, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa profissão, sem que tenhamos condições de trabalho. Que as escolas tenham uma boa estrutura, que tenham insumos, que tenham condições físicas, né, que permitam, deem as condições materiais para que o trabalho seja realizado. Bibliotecas, condições, né, de materiais didáticos, de todos os recursos que são necessários para uma boa educação. Essas condições de o professor exercer o intelectual orgânico, de ser esse intelectual orgânico que é transformar a realidade, né? A partir da concepção de que hoje a gente vive num mundo injusto, desigual, incompleto por si só, né? Estamos numa época em que a própria sociedade desmerece o trabalho do professor. Então, respeitar o professor é respeitá-lo na sua integridade como ser humano, cidadão, profissional, que merece ser reconhecido, valorizado e bem remunerado, para que possa desenvolver cada vez mais um bom trabalho em sala de aula. A formação inicial e a formação continuada que os professores recebem não atendem às expectativas para que você seja um profissional de fato que dê conta de atender todas as demandas. A gente sabe que nos países que têm uma boa educação, que têm saído bem em desempenho mundialmente e tal, são países que têm uma formação muito sólida dos professores. Nós, no Brasil também, a gente sabe que as redes que têm um bom desempenho, as escolas que têm um bom desempenho, elas têm uma formação muito sólida em nível superior, em alguns casos com boa parte da formação também em nível de pós-graduação. As diretrizes curriculares para o curso de formação de professores deveriam ser revistas, né, porque, tomando como exemplo no próprio campus, eu vejo que existem questões, novas demandas sociais que as universidades ainda não têm implementado. Por exemplo, a Lei 10.639, né, as universidades não têm dado a devida atenção para essas questões, né, e uma grande lacuna no processo de formação. Como valorizar o trabalho do professor? Financiamento é investimento de recursos públicos direcionados para essa perspectiva de educação transformadora que a gente tem, que não vai no mesmo sentido de uma educação empresarial ou de um professor mero técnico ou que deposita ideias em alunos, que segue o método apostilado. Do meu ponto de vista, vai muito além do piso salarial que tem agora sido a luta dos profissionais do Ministério. É valorizar a carreira de um profissional que, como qualquer outro profissional de outra área, necessita de uma formação. E existe um valor mínimo que nas escolas públicas devem ser oferecidos. Hoje em dia a gente tem alguns estados que não cumprem. Eu acho que o fato de não se cumprir a lei hoje é calamitoso, né? O grande desafio está na organização do tempo do professor na escola. A gente conseguiu pôr no papel um terço do trabalho do professor fora da sala de aula. Isso ainda é pouco, né? Eu achava que tinha que ser um terço dentro da sala de aula e muito mais para planejamento, avaliação e formação. Um professor que tem que combinar 3 jornadas de trabalho, 2 jornadas de trabalho para conseguir um salário digno para sua manutenção, isso é um problema. Estar em uma escola só, dedicar, pesquisar, fazer parte daquela comunidade, saber o nome dos alunos é muito importante. Eu acho que primeiro a gente tem que ter em mente que o professor ele não é culpado nem vítima do sistema. Ele tem que ser entendido como profissão mesmo, né? A profissão de professor tem que ser valorizado. Porque sempre o que a gente ouve é que a culpa do aluno não aprender é do professor, né? E no começo eu acreditei nessa mentira, né? Hoje o professor ficou reduzido a um mero profissional que dá aulas. Dar aula é uma pequena parte do processo educativo. O processo educativo é muito mais amplo do que simplesmente o que acontece numa aula com 40 alunos. Valorizar o professor é ir além dessa concepção de professor, de que ele é um missionário que ou pode se tornar um herói ou um culpado, e ser um profissional.